Então eu que tenho que agradecer você, Darcy, pela presença, né? A gente sabe que não é fácil a correria do dia a dia, mas felizmente você chegou e vai falar um pouquinho pra gente. Primeiramente aqui o Fernandinho, né, que jogou no Santo André, mandou um abraço para você, jogou várias vezes contra, principalmente quando você estava no São José. Um abraço pro Fernandinho, nosso ouvinte aí. Fernandinho, prazer em voltar a falar com você. Com muita saudade, nós jogamos muito tempo contra, você naquele timaço do Santo André, eu no São José. Prazer, um abraço para você, Fernando. Tá certo. Ô Darcy, conta pra gente em que ano e como começou a sua carreira aí no futebol? Filho, eu comecei a jogar futebol em 71 no Corinthians. Antes do Corinthians, eu jogava futebol salão no Pequeninos do Jockey. Aí, depois, o presidente, o Guimarães, me deu um cartão para eu participar de uma peneira no Corinthians. Eu fui a primeira vez e quem fazia peneira era um ex-craque do Corinthians chamado Rato. Esse cara jogou a seleção brasileira no Corinthians, tinha uma fama terrível, boa, o cara é excelente. Eu fiquei um mês, 4 peneiras no Corinthians, aí ele me passou para a equipe B do Corinthians, juniores. Na época não era juniores, era juvenil. No juvenil, meu técnico foi o Luizinho, o pequeno polegar. Aí, depois Cabeção, depois Baltazar, Só lendas. Ex-jogador do Corinthians que passaram por lá e brilhantemente conquistaram muitos títulos para o Corinthians. Aí em 74, aliás, eu estourei a idade na equipe de B e passei para o profissional. E é onde eu iniciei minha carreira profissionalmente. E o seu primeiro treinador no profissional? Foi Roberto Belangeiro. Outro ídolo. Outro ídolo. Depois Dino Sani, depois Oswaldo Brandão. E você fazia miolo de zaga com quem na época? Eu comecei fazendo miolo de zaga com o Zé Eduardo. O Zé Eduardo faleceu recentemente, né? Depois joguei com o Laércio, depois joguei com o Ademir Gonçalves, Moisés, Mauro. Foram muitos. O Amaral chegou a jogar, não? Não, o Amaral, quando ele veio para o Corinthians, eu fui emprestado para o Náutico de Recife. Aí do Náutico do Recife, eu fiquei 1 ano e voltei para o Corinthians. Aí o Corinthians me emprestou novamente para o São José. São José eu fui campeão da divisão intermediária. Aí voltei para o Corinthians, fiquei mais 6 meses, aí o São José voltou e me comprou meu passe do Corinthians. Aí eu fiquei no São José 4 anos e depois fui vendido para o Guarani de Campinas. Ô Darcy, assim, no Corinthians, você tem um jogo marcante que você fez aí, que você tem lembrança jogando pro Corinthians? Qual adversário? Olha, jogo marcante eu tive muitos. A decisão em 76 com o Internacional em Porto Alegre, da Campeonato Brasileiro, nós perdemos 2-0, né? 2-0 para o Inter lá em Porto Alegre. Outra semi-decisão que foi contra o Fluminense em 76 também, no Rio, onde houve a invasão corintiana. Jogo histórico, né? Nós ganhamos no pênalti. Nos pênaltis, é. Então, em 77, nós somos campeão paulista contra a Ponte Preta. O Corinthians estava 23 anos sem ser campeão. Então foi um dia histórico pra gente, muita alegria, muita emoção mesmo nessa conquista, né? É. Talvez essa época dos campeonatos paulistas, né, campeonatos regionais, valia mais do que o brasileiro, né? Principalmente pro Corinthians, né? Sem dúvida, principalmente pro Corinthians, depois de 23 anos, um tabu que o Corinthians tinha muito grande, que não ganhava do Santos, entendeu? Ficou muitos anos sem ganhar do Santos e com isso foram 23 anos que não conquistava o Campeonato Paulista. Então foi
uma conquista histórica para a gente, para o clube. Foi muito legal. Você acha que essa é a maior conquista do Corinthians? O Corinthians depois ganhou vários brasileiros, ganhou 2 mundiais, mas esse Paulista aí pode ser considerado como a principal conquista ou não? Eu acredito que sim, porque o Corinthians, quando ele não conquistava o Campeonato Paulista, ele tinha um clube que era meio duvidoso, porque dificilmente o elenco ficava um ano trabalhando junto, porque não ganhava Campeonato Paulista, aí a diretoria mandava todo mundo embora, contratava outro time, contratava medalhão, não dava certo. Após a conquista de 77, o Corinthians ficou mais estável. E tinha até o fato do sapo, né? Que eles falavam que tinha um sapo enterrado. Falava que tinha uma caveira, tinha um sapo, tinha de tudo enterrado ali no Parque São Jorge. Então a coisa se tornou mais fácil depois que o Corinthians foi campeão em 77, porque aí veio outro 78, 79, o Corinthians parece que foi tricampeão paulista, aí Campeonato Brasileiro, então ficou mais Abriu a marcado. porteira. Abriu a porteira, aí o Corinthians foi campeão brasileiro, entendeu? Então a coisa ficou diferente. Mas antes de conquistar o Campeonato Paulista era muito difícil, a mídia cobria o Corinthians, vendia muito jornal porque o Corinthians não conquistava títulos, e com isso era mais fácil para a mídia botar na cabeça do torcedor que tinha que contratar, que tinha que mandar embora. Então era muito grande a imprensa, a pressão no Corinthians era muito grande. Foi tão grande que o Rivelino, talvez o melhor jogador do Corinthians de todos os tempos, acabou não aguentando. Matheus, você trabalhou com o Matheus, como que era o Matheus também, né? Acabou cedendo e vendendo o Rivelino. O Rivelino, depois que perdeu em 74 o Campeonato Paulista, nesse jogo eu fiz preliminar contra o Palmeiras, e a pressão foi tão grande que o Vicente Matheus foi obrigado a vender o Rivelino. Ele foi obrigado, porque a pressão, ele estava até correndo risco de morte ali. E para vocês jogadores também era difícil, né? Às vezes alguns jogadores de repente poderia, se fosse numa época mais tranquila, poderia ter ficado mais, permanecido mais e realmente ter mostrado o grande futebol, porque o jogador pressionado dificilmente rende. O rendimento dele cai. Sem dúvida, ele ficava com receio de errar, de perder gol, e com isso ser banido do futebol do clube, como foi o Rivelino. Isso. Entendeu? Então, não foi só o Rivelino, foram vários jogadores, né, que saíram do Corinthians porque não conseguia render o que rendia em outros clubes. Então, era difícil jogar no Corinthians, muito difícil. Hoje em dia... mais tranquilo, né? Mais fácil, porque não tem tanta pressão como existia antigamente. Mas era gostoso, porque para jogar no Corinthians tinha que ser macho mesmo, tinha que ser valente, porque senão não conseguia. A torcida entrava no vestiário, batia nos jogadores, no campo, não tinha essa tranquilidade de hoje, né? Que tem hoje, essa tranquilidade. Antigamente ia buscar no Parque São Jorge, né, Darcy? E aí a gente treinava no Parque São Jorge, não tinha esse negócio de esconder treinamento, a torcida invadia ali e era obrigado até no treinamento fazer como se fosse jogo mesmo. E deixa eu te falar, dessa época de Corinthians, o treinador que você mais admirou ali, que fez um trabalho bom com você, que te deu oportunidade, você poderia destacar um treinador ou tem vários? Olha, quem me colocou na equipe principal foi o Roberto Belangeiro, mas quem eu tinha muita afinidade, que depois foi para outros clubes e quis sempre me levar, chamava Duque. Técnico do falecido Duque. Falecido Duque. O Duque era um treinador que no Nordeste ele comandava, no Sport, no Bahia, no Náutico. Então ele foi pro Bahia, ele quis me levar, eu não fui, ele foi pro Bangu, eu não quis. Aí quando ele foi pro Náutico, o Náutico na época eu estava sem contrato no Corinthians e estava duro renovar com o Vicente Matheus. Vicente Matheus, ele era um excelente administrador pro clube, né? Pela vida dele. Agora, pro jogador,
Mão de vaca. Era imposição. Ele falava assim, ó, te dou R$10, não vai nem 11 nem 9, é 10. E não adiantava você discutir. E na época, no Corinthians, pro clube era bom, mas para os jogadores era péssimo, né? Então, era ditadura pura. Total.